E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez bora com mais uma review de Only Friends Reunion com a resenha do episódio 2. E olha meus amores, eu terminei o segundo episódio de Only Friends Reunion com uma sensação muito boa, a de que a série sabe exatamente o que está fazendo. Tem produções que estreiam bem e no episódio seguinte já parecem perdidas, como se a estreia tivesse sido um golpe de sorte. Aqui não. O episódio 2 mantém a mesma segurança narrativa, o mesmo equilíbrio entre os núcleos e principalmente a mesma consciência de que o público veio ver gente emocionalmente complicada se pegando e tomando decisões cada vez piores. E isso é um elogio, tá? A estrutura continua muito clara, 3 núcleos românticos, ou melhor, 3 zonas de desastre emocional, funcionando em paralelo. Claro que Jack e Dean ocupam o centro gravitacional da série, basta olhar o pôster, eles estão no meio, e quando uma série faz isso, não é por acaso. Foi assim na primeira temporada de Only Friends, quando Top e Mil carregavam a narrativa principal e todo o resto orbitava em torno deles. Aqui, o Dean assume esse papel. A diferença é que, se o Mil era um personagem que caminhava da inocência para vingança, o Dean já começa como uma criatura perfeitamente consciente da própria toxicidade. Ele é calculista, sedutor, manipulador, e o episódio inteiro se diverte mostrando isso. O Dean é uma raposa perversa, e como ele serviu entretenimento com o veneno dele nesse episódio, gente. O Dean quase chegando para o Raf e dizendo a famosa frase da grande Carminha: "Mas a vida não é justa, minha filha. O mundo é dividido entre perdedores e vencedores. Você está na raça dos perdedores, agora eu, Dean, estou na raça dos vencedores. E mais uma vez eu venci, como você mais uma vez perdeu e vai perder sempre, minha filha, porque você nasceu para perder." Gosto muito. Como fiz na análise do primeiro episódio, gente, vou dividir por núcleos, porque a série alterna bastante entre eles. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito e bora lá comentar tudo do segundo episódio de Only Friends Reunion. Vamos lá! O episódio abre com um flashback de 2 anos atrás, quando Jack e Dean ainda eram um casal. É o primeiro aniversário de namoro deles, e a cena é quase dolorosa de assistir, porque mostra uma versão completamente diferente da relação. Ali existe ternura, existe cumplicidade. Jack conta ao Dean que quer dirigir uma nova versão de Romeu e Julieta, só que na versão deles seriam 2 Romeus, e a história teria final feliz. É uma fala pequena, mas ela define muito do personagem. Jack sempre foi o romântico da relação. Ele quer imaginar um mundo onde 2 homens possam amar sem tragédia. Eles também falam sobre o futuro, sobre enfrentar o mundo juntos para ficarem juntos, sobre a possibilidade de fugir se fosse necessário. Dean dá um presente de aniversário para Jack e a cena deixa muito claro o quanto eles se amavam naquele momento. A dinâmica entre eles também aparece ali com muita naturalidade. Jack é tímido, quase retraído. Dean é o oposto completo, descarado, carinhoso, enchendo o namorado de beijos sem se importar que estejam em público. A química de Earth Mix, gente, é top pra caramba, né? Eles são hipnotizantes, tanto quando estão sendo fofos quanto estão sendo safados, né? A gente é o melhor dos 2 mundos e a gente adora. A série então volta para o presente. O Jack acorda com o Dean deitado em seu peito. A imagem é íntima demais para 2 pessoas que passam metade do tempo fingindo que não sentem nada. Jack se levanta, pega um cigarro e começa a fumar. Dean o abraça por trás e pede para ele ficar mais um pouco ali, mas Jack corta o momento rapidamente. Ele diz que precisa encontrar o segundo Romeu da peça e que tem testes naquele dia. Também reforça algo que parece repetir para si mesmo o tempo inteiro, como um mantra. Aquilo que aconteceu entre eles foi apenas sexo de ex, não tem sentimento envolvido. Dean, claro, não compra essa narrativa. Ele tira uma foto do Jack ali naquele momento. Diz que não vai postar, que é só para guardar para si mesmo. E ainda provoca dizendo que Jack continua mantendo ele bloqueado nas redes sociais. Ou seja, gente, eles podem dividir a mesma cama, podem estar um dentro do outro, entendeu? Mas não no Instagram. Durante os testes da peça, Jack avalia Arnaud. No começo, Arnaud claramente não está indo bem. Ele parece travado, inseguro, mas tudo muda quando Jack decide colocá-lo para improvisar com Tua. E essa cena, gente, na verdade, pertence muito mais ao núcleo do Arnaud e do Tua, então vou voltar nela depois. O importante aqui é que Arnaud acaba passando no teste. O anúncio oficial acontece na frente da universidade inteira. 2 pôsteres enormes são revelados. Dean será o Romeu 1 e Arnaud
será o Romeu 2. Raffi fica devastado. Ele literalmente vai embora antes que alguém tente consolá-lo. Jack tenta dizer que ainda existe um papel para ele na peça, mas Raffi recusa imediatamente. O orgulho ferido fala mais alto. Porém, mais tarde, Jack consegue convencê-lo, e é impossível ignorar o que acontece ali. Jack usa, mesmo que de forma indireta, os sentimentos que Raffi tem por ele para persuadi-lo a aceitar o papel. É manipulação suave, mas ainda assim manipulação. No entanto, na noite anterior, Jack decidiu ir ao cinema assistir La La Land, que é o filme favorito dele e do Jim. Jim obviamente apareceu. Ele seguiu Jack como se fosse a coisa mais natural do mundo. Jack começa a flertar com um cara chamado Ai, claramente usando ele para fazer ciúmes no Jim. O Jim, gente, resolve isso da maneira mais Jim possível. A raposa perversa derruba algo na roupa do Ai e ocupa o lugar ao lado de Jack. Com a maior calma do mundo, ele explica que Ai foi embora e que um filme favorito precisa ser assistido com o ex-favorito também. É de uma audácia deliciosa, gente. O Jim é o meu preferido, né? Não dá nem pra negar. No dia seguinte, surge outro problema. O responsável pelo som da peça decide sair da produção para focar na banda dele. Jack precisa encontrar alguém para substituí-lo. Jim sugere Rom. Jack imediatamente rejeita a ideia. Rom é o filho do novo namorado da sua mãe, e os dois claramente não têm uma boa relação. Mas Jim devolve as próprias palavras do Jack contra ele. Se Jack quer que Jim separe vida pessoal de vida profissional em relação a Raffi, então ele também deveria fazer o mesmo em relação ao Rom. É uma das coisas mais divertidas no Jim. Jim desmonta a lógica e hipocrisia do Jack usando exatamente os argumentos do próprio Jack. Sem muita escolha, o Jack volta para casa. A mãe fica feliz de vê-lo ali, mas Jack claramente não está interessado em uma visita familiar. Ele quer resolver o assunto com Rom e ir embora. Rom aceita participar da peça quase imediatamente, mas deixa claro que Jack não pode mandar nele. Ele não está entrando na produção para ajudar o irmão, gente. Ele está entrando para se provar para ele e também para provocar o Jack, gente. E aí, à noite acontece a festa de pré-produção. Raffi tenta se aproximar de Jack. Jim observa tudo com uma expressão que mistura ciúmes e diversão. Ele simplesmente entra no meio da conversa depois e revela sem qualquer cerimônia que ele e Jack transaram na noite anterior. Também acrescenta de forma cruelmente casual que Raffi sempre será apenas um coadjuvante dele. Depois disso, Jim convence Jack a ir para um quarto com ele para verificar o pôster. Lá dentro, Jack pergunta por que ele foi tão escroto com Raffi. Jim responde com uma sinceridade assustadora. Ele aceita que Jack siga em frente com qualquer pessoa, menos com Raffi. Se ele não pode ter Jack, ninguém terá. Jack parece cair na sedução do Jim. Ele o provoca, brinca com ele, quase deixa a situação sair do controle. Jim acredita completamente que está vencendo aquele jogo, mas Jack apenas o engana, gente. O Jack fica esfregando o pôster aqui no meio das pernas do Jim, enquanto o Jim olha pra ele com aquele olhar de raposa perversa que quer ser devorada. Gente, me arrepiei, né? Só que, gente, no final o Jack acaba se afastando e diz que alguém como ele pode sim fazer o Jim perder. O olhar do Jim nessa hora, gente, é fascinante, porque ele simplesmente não acredita nisso, né, gente? É igual a Carminha falou, o Jim acredita que ele sempre vai estar no mundo dos vencedores, né? O que vocês acham? E agora bora comentar tudo sobre Rom e Raffi. Vamos lá. Depois de perder o papel de Romeu pra Jim mais uma vez, Raffi tenta aliviar a frustração nadando na piscina da universidade. Rom aparece para provocá-lo, e Rom claramente se diverte fazendo isso. Os dois acabam apostando uma corrida na piscina. Rom vence, fazendo com que Raffi tenha que ir com ele comprar um novo equipamento de DJ. Raffi o faz, mas quando eles chegam na loja, acontece uma revelação interessante. A vendedora reconhece Raffi e oferece desconto porque ele é filho de uma atriz e apresentadora famosa. Raffi odeia isso. Ele explica que está cansado de ser visto apenas como filho de alguém. Rom tenta puxar a atenção dele para os equipamentos, mas Raffi claramente não está interessado. Ele escolhe qualquer coisa e vai embora, deixando o cartão de crédito com Rom. Porque, gente, ele recebeu uma mensagem do Jack, o Jack pediu para ver ele sozinho e aí o Jack convenceu o Raffi a participar da peça, né, a aceitar o papel que o Jack quis dar para ele, mesmo que seja coadjuvante. Mais tarde, gente, o Raffi aparece na festa de pré-produção. Raffi deixa claro que só aceitou o trabalho porque Jack pediu. Ele ainda tenta flertar com Jack depois, usando o cigarro dele para acender o próprio. Jack cede. Jim e Rom observam a cena. Jim pergunta se Rom gosta de Raffi. Rom admite que acha ele fofo e que gosta de provocá-lo. Jim então diz que pode entregá-lo de bandeja, mas vai depender de Rom se vai querer ficar com ele ou não. Além disso, gente, o Jim ainda dá uma provocadinha no Rom aqui, quando o Rom pergunta o que é que o Jack tem de tão incrível para todo mundo ficar interessado nele. E
o Jim simplesmente fala, você tem certeza que quer que eu responda, gente? Cara, o Jim é o melhor mesmo, né? Mas continuando aqui o Romy e Raffi, o Jim interrompe o momento do Jack e Raffi de um jeito venenoso, deixando claro que ainda há sentimentos e desejo entre ele e Jack. Quando o Raffi sai da festa, Romy o intercepta, ele provoca Raffi, mas também deixa claro que se Raffi quiser repetir a experiência da outra noite, ele está totalmente disposto, afinal ele também é material de primeira qualidade. Raffi tenta manter a postura, mas não consegue, depois que o Romy admite para ele que ele não vai contar para o Jack que os dois estão se tornando amigos com benefícios, né? A atração entre eles, gente, é pura impulsividade. Os beijos são intensos, desesperados, daqueles que parecem mais uma briga do que um romance. O carro balança e a cena deixa claro que essa relação vai ser feita de desejo, competição e muita provocação, gente. E eles vão com tudo no carro, Brasil. E quando eu falo que eles vão com tudo, é com tudo mesmo, gente, porque o simplesmente pôs a língua pra fora e lambeu o lábio e o nariz do Bon, fora os beijos ferventes aqui, né, gente? O carro sentiu o impacto, tremeu todinho e nós também, gente. É, Brasil. Sei que vocês adoram, não adianta vocês se fingirem de santo, entendeu? De recatadas e do ar, não, porque eu conheço vocês, entendeu? Eu sei o como que vocês curtem uma safadeza, né? E bom, em falar disso, na verdade em não falar disso, porque agora a gente não vai pra safadeza, agora a gente vai para o algodão doce, digamos assim, que é o núcleo do Arnaud com o Tua, né, gente? Que é o mais fofo do episódio. Vamos lá. Durante os testes, o Jack pediu que o Tua improvisasse uma cena romântica com Arnaud. Arnaud mergulha na cena de forma surpreendente. Ele começa a dizer que lembra exatamente quantas vezes Tua subiu na garupa da moto dele, que ele lembra desses detalhes porque Tua importa, que eles são próximos há muito tempo, Tua é especial para ele, né? Então ele diz que não consegue mais esconder os sentimentos que tem. Ele gosta do Tua e pergunta se Tua gosta dele de volta. Tua simplesmente trava, porque aquilo é exatamente o que ele gostaria de ouvir de verdade, só que Arnaud está apenas atuando. Mais tarde, os dois acabam jantando juntos e conversando de forma bem mais leve. A conversa entra no tema dos primeiros beijos. Arnaud conta que o primeiro beijo dele aconteceu ainda no ensino fundamental, foi uma garota mais nova, algo que não significou muito e que não levou a nada depois. Quando chega a vez de Tua, ele revela que o primeiro beijo dele foi no ano passado e que foi com um babaca. Essa informação passa rápido na conversa, mas a série claramente planta essa pista aqui. Jim aparece e tranquiliza Arnaud sobre as cenas de beijo e da peça, né, que eles vão ficar mais próximos ali depois de fazer workshops e tal, enfim, é tudo atuação. Em outro momento, antes da festa de pré-produção, Tua dá um presente para Arnaud, um suporte de celular do Exterminador do Futuro. A explicação é quase uma piada interna entre os dois. Arnaud se chama Arnaud porque o pai dele era muito fã do Arnold Schwarzenegger, o ator que interpretou o Exterminador do Futuro. Então Tua encontrou aquele suporte e achou que seria perfeito para ele. É um gesto simples, mas muito carinhoso, inclusive o Arnaud acha muito fofo. E aí, gente, durante a festa, a raposa perversa do Jim resolve se meter na vida amorosa do seu melhor amigo e companheiro de quarto, né, gente? Que é o Tua, como ele aparentemente faz com todo mundo, e que é uma delícia. Ele diz que Tua deveria tentar beijar Arnaud para descobrir de uma vez se existe algo ali. Segundo Jim, se Arnaud corresponder, isso significa que ele pode sentir alguma coisa também. Jim também dá aquele empurrão clássico, diz pra Tua beber um pouco e ganhar coragem, porque se ele nunca tomar iniciativa, as coisas nunca vão sair do lugar. Tua responde que as coisas não são tão simples e que ele não é tão ousado quanto Jim imagina, mas o conselho fica na cabeça dele. Depois de beber um pouco, Tua finalmente cria coragem e vai até Arnaud. Ele pergunta diretamente se Arnaud toparia tentar beijar ele, só pra ver como seria beijar um cara. Arnaud não responde imediatamente com palavras, ele responde com um olhar. Tua então toma a iniciativa e o beija. Arnaud não se afasta, mas também não corresponde com a mesma intensidade. Ele fica ali, aceitando o beijo, deixando a situação acontecer, mas sem se entregar completamente. Quando o beijo termina, Tua pergunta o que Arnaud sentiu. Arnaud responde que não sabe ainda, talvez consiga entender melhor o que sentiu quando estiver sóbrio, então ele se afasta. O clima fica estranho imediatamente. Tua fica visivelmente chateado, mas o episódio ainda reserva um golpe final para esse núcleo. Durante a mesma festa, Jack apresenta o novo integrante da equipe da peça, Boston, um amigo que acabou de voltar dos Estados Unidos e que será responsável pela fotografia da produção. Assim que o cobrão aparece, a câmera corta para Tua, os dois trocam um olhar pesado. Fica claro que existe história ali, e quando Tua havia dito no jantar que seu primeiro beijo tinha sido com um babaca, o episódio praticamente confirma que esse babaca é o cobrão, né, gente? É o Boston.
Boston olha para ele, completamente à vontade, e pergunta: posso entrar no grupo de amigos de vocês? A pergunta parece inocente, mas pela reação do Tua dá para perceber que a presença dele ali vai complicar muito mais as coisas. Gente, para quem tava na dúvida aí, quem tinha conexão com o Boston é justamente o Tua, Brasil. Tô ansioso para ver como que eles vão trabalhar isso aqui. Eu já sei o que vai acontecer, né, gente? Inclusive, alguns de vocês já sabem, né? Porque eu já contei toda a novel de Only Friends Reunion e eles estão sendo 100% fiel à novel. Então, se você quiser saber a história antes de todo mundo aí, tá muito ansioso para saber o que vai acontecer, eu vou deixar os links dos vídeos da novel que eu fiz aqui embaixo num card. Maravilha? Bom, o segundo episódio, gente, confirma que Only Friends Reunion não foi uma estreia forte por acaso. Ele conseguiu manter o equilíbrio entre desejo, rivalidade e vulnerabilidade emocional com bastante segurança. Jack e Jin continuam dominando a narrativa, mas os outros núcleos ganham espaço suficiente para que os conflitos cresçam de forma orgânica. Rom e Raffi entregam o caos físico e impulsivo da história. Arnaud e Tua trazem a tensão emocional silenciosa. E Jin, bem, a nossa raposa perversa, continua sendo o personagem mais perigosamente carismático da série. Se o episódio 1 montou o tabuleiro, o episódio 2 já deixou claro que ninguém aqui está jogando para perder, mesmo que todos estejam caminhando diretamente para o desastre. E o Cobrão, Brasil, o Cobrão vai dominar. Em falar dele, bora comentar a preview do terceiro episódio de Only Friends Reunion, mas em respeito que eu não quero spoiler do próximo episódio. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Um beijão. Para você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 3 de Only Friends Reunion. Vamos lá. O trailer, gente, já promete trazer problemas. Arnaud percebe que existe alguma história mal resolvida entre Tua e Boston. Boston parece interessado em Tua novamente. Tua mente falando que não está bravo com ele. Boston não acredita nisso e continua flertando com o Tua. Arnaud então se oferece para proteger o Tua do Boston, o que deixa o Tua ainda mais caidinho pelo Arnaud. Depois, gente, o Raffi consegue convencer o Rom a levar a uma festa de segredos e o Jin é exposto na faculdade, o que leva a uma grande briga com o Jack. Ou seja, o jogo de xadrez aqui está pronto para ficar ainda mais caótico. E o próximo episódio, se acontecer o que aconteceu na novel, promete e promete muito, gente. É um episódio que vai mexer com múltiplas emoções em todos os núcleos, gente, então se preparem para ele. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais, e se você tem interesse em assistir os vídeos antecipadamente, considere se tornar membro do canal, assim você vai ver os vídeos bem antes e vai ajudar muito a manter o BL Maníacos de pé. Muito obrigado aos membros do canal, vocês fazem toda a diferença e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye.